Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma apresentação do Livro dos Espíritos, referente ao livro 3, capítulo 1, com o tema da lei divina ou lei natural. Então, nós vamos falar das leis de Deus, das leis da natureza e assim por diante. Vamos tratar aqui nesse tema da criação divina, que conhecemos por natureza. Todo o universo material e moral se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Deus é o autor de tudo, ok? Os cientistas estudam as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujos estudos pertencem ao domínio da ciência, no caso, né? As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais nesse caso, né? Então, são categorias diferentes. Cada mundo tem suas leis e apropriadas e adequadas ao grau de processo de seus seres que a habitam. Ou seja, cada orbe tem as suas características, as suas condições de vida, né, para a habitação dos seres que lá habitam. O conhecimento da lei natural e a compreensão de cada um está no seu grau de perfeição e ao seu progresso, mas nem todos a compreendem devido ao seu grau de adiantamento, e os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente a esqueça. Destaco aqui algumas perguntas, né, que a gente não pode ler na íntegra todas as perguntas, e também a extensão das respostas ficaria impraticável numa apresentação de poucos minutos a gente falar de todo o conjunto. Mas esses destaques são importantes para caracterizar bem o tema das leis naturais e as leis de Deus. Então, a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta simples e direta: na consciência de cada um. Outra: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Muito direta também a resposta: Jesus. Ele constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, por domínio de sentimentos demasiados terrenos. Os vícios, né, os costumes, acabam sendo distorcidos aí nessa visão. A missão dos espíritos no advento da codificação com Kardec. Qual é a missão deles, então, né? A nossa missão, aí vem aspas, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Então, ninguém pode compreender a lei de Deus segundo as suas preferências, os seus interesses, né? A lei de Deus é única e imutável. Outra questão, em relação ao bem e o mal, né? Dentro desse capítulo, nós temos algumas divisões. Nós vamos falar um pouco aqui do bem e do mal, né? A moral é a regra de bem proceder. Então, fazer uma boa moral, ter boa moral, é a regra do bem proceder. O homem procede bem quando tudo pelo bem de todos e cumpre a lei de Deus. O homem, através da inteligência, distingue o bem e o mal. E a métrica básica é aquela velha frase de Jesus, né? Faça aos outros o que você gostaria de que fizesse com você. Todo exagero contraria esta lei de Deus, né? Outra questão: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Quer dizer,
selvagem, não conhece que aquele que ele está ingerindo é outro irmão espiritual em desenvolvimento, né? Ele desconhece, ele não tem consciência disso. E a resposta é a seguinte: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, quanto mais consciente e faz o mal, mais culpado é, né? Outra questão. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é não, não é assim, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado que não haver praticado o bem. Então não adianta só não fazer o mal, né? Tem que praticar o bem também. Outra questão, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Ou seja, você pode ser arrastado, mas você tem que resistir a essa tentação, vamos dizer assim. Mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os semelhantes. Outra divisão dentro dessa lei natural, lei de Deus, a divisão da lei natural. Então, vamos ver quais são as principais divisões, né, da lei natural. Uma pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis? Essa divisão da lei, a resposta, né? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, podendo abranger todas as circunstâncias da vida, que é o que é essencial. A caridade é a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, lembrando que quando Jesus veio, ele disse que eu não vim aqui descumprir a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. A que lei que ele está se referindo? É justamente essas 10 leis de Moisés, né? Bom, aqui então termina aqui a nossa apresentação sobre as leis de Deus e as leis naturais, né? Espero ter colaborado aí com algum esclarecimento mais preciso sobre a lei divina e a lei natural, ou natural, né? E até a próxima apresentação, gente. Muito obrigado.